Fala pessoal, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, agora a gente vai tratar sobre os climas do Brasil, falar um pouco sobre eles. Bom, primeiramente é preciso retomar aquela diferença que eu já tinha comentado antes sobre clima e tempo. O tempo a gente sempre tem que ter em mente que é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Já o clima não, o clima é uma síntese do tempo é, feita num período de aproximadamente 30, 35 anos. Então, retomando aqui de novo, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar e o clima é uma síntese que é medida num período aí de mais ou menos 30, 35 anos. Bom, o assunto de hoje vai ser os climas do Brasil, né? A gente vai trabalhar eles. E o Brasil ele possui aí um clima equatorial, úmido, que é um clima presente aqui próximo à região amazônica, o clima tropical semiárido, que é esse clima aqui presente no sertão nordestino, o clima subtropical, que é o clima presente aqui na região sul do país, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também temos o clima tropical, que é o clima tropical típico, presente aqui principalmente na região centro-oeste do país. A gente tem também o clima tropical atlântico, presente aqui ó, na faixa litorânea do Brasil. A gente tem também, por último, o clima tropical de altitude, que é o clima presente aqui na nossa região, na zona da mata de Minas Gerais. Bom, antes de tudo é preciso falar sobre climogramas. O que são climogramas? Os climogramas eles são um gráfico que vai representar a precipitação anual e a temperatura anual. Então, qual que é a estrutura desse gráfico? Do lado esquerdo a gente tem a precipitação dada em milímetros e só para fazer um adendo aqui, o que significa esse milímetros aqui? A gente ouve bastante falar, por exemplo, choveu 50 milímetros em Viçosa, por exemplo. O que significa isso? 1 milímetro quer dizer que choveu 1 litro em 1 metro quadrado. 50 milímetros, que foi o exemplo que eu dei, quer dizer que choveu 50 litros em 1 metro quadrado. Bom, e aqui no climograma, o que a gente pode retirar de informação? A gente tem do lado esquerdo a precipitação, como eu já disse, e do lado direito a temperatura. Aqui a gente tem as barras que representam a pluviosidade mensal, a gente tem a linha também, essa linha que percorre o climograma aqui, que é a temperatura. Então, a gente pode analisar, por exemplo, aqui no climograma, quanto que choveu no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. A gente pode ver a média da temperatura mensal também. No final do ano, a gente pode analisar, por exemplo, a amplitude térmica desse lugar, a gente pega a temperatura máxima e subtrai pela temperatura mínima, e a gente vai ter essa amplitude térmica anual aqui no climograma. A gente tem também a gente também pode ver a temperatura média anual de determinado lugar. Então, assim, o climograma ele fornece várias informações importantes sobre o clima de um determinado lugar, como que ele está presente naquele determinado lugar. Bom, dada essa informação, a gente vai partir agora para os climas, para os tipos de clima. O primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o clima equatorial úmido. O clima equatorial úmido ele vai estar presente na região amazônica com temperaturas e precipitações altas o ano inteiro. A gente pode observar esse climograma aqui, que ele tem um volume representado pelas barras aqui, um volume alto de chuva e uma certa regularidade durante todo o ano. E a temperatura também, uma temperatura bem elevada, acima dos 25 graus aqui, olha. Então, assim, o que é característico desse clima? É um clima úmido, que tem chuvas regulares durante todo o ano e temperaturas altas o ano todo também. Ele se localiza a baixa latitude, o que isso quer dizer?
próximo à linha do Equador. Ele tem uma baixa altitude também, não é uma região assim com, com montanhas, enfim. Ele também vai ter a MEC atuando ali o ano inteiro, que é a massa equatorial continental, que é aquela massa que a gente tinha comentado anteriormente, que é uma massa quente e úmida. E é isso, essas aí são as suas características principais. A gente pode ver que a amplitude térmica bem baixa, olha, de 3 graus aproximadamente. Então, assim, essas são as principais características desse clima equatorial. Dando sequência, a gente tem também o clima tropical típico, que é o clima que vai estar atuando ali principalmente na região centro-oeste do Brasil, ali em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, aqui em parte da região de Minas Gerais também. E quais são as características do clima tropical típico? Ele está presente em baixas e médias latitudes, ele tem baixas e médias altitudes também, ele vai possuir 2 estações do ano bem definidas, a gente pode observar aqui, olha, que durante o período de verão, em janeiro, fevereiro, março, a gente vai ter um volume maior de chuva, um volume maior de precipitação, e as temperaturas também vão ficar entre os 25 e os 28 graus, assim, mais ou menos durante todo o ano. Então, assim, a gente vai ter 2 estações do ano bem definidas, que são verões quentes e chuvosos, e o inverno com a temperatura mais amena e seco, e mais seco. Só para complementar aqui essa informação, a atuação da MEC vai ser fundamental para formar chuvas de convecção no período de verão. Já no inverno, a massa tropical continental ela ganha força, reduzindo os níveis de precipitação nessa região. Na sequência aqui, a gente vai ter agora o clima tropical atlântico. Qual que vai ser a principal característica quando a gente olhar para esse climograma aqui? Que as chuvas vão estar concentradas nos meses de inverno aqui no Brasil, que são os meses de junho, julho e agosto. A gente pode observar que no mês de junho choveu mais de 300 milímetros, e com temperaturas regulares e acima, e temperaturas médias e altas, acima dos 25 graus, ou batendo aqui nos 25 graus, vai ser aquele clima que vai estar ali na região ali litorânea do Brasil. Aqui nesse climograma de Maceió, ele tem uma característica bem típica ali da região do Nordeste, que é esse volume de chuvas que eu estava falando. No litoral nordestino, ele vai ter esse volume de chuvas. Tem uma explicação por que vai ter esse volume concentrado de chuvas no inverno, o que difere do restante do nosso país, porque a massa polar atlântica, que é a massa que vai atuar no inverno, ela vai ganhar força e vai encontrar com a massa tropical atlântica, formando as chuvas frontais nessa região. Ele é característico por ele estar em uma região de baixa latitude, próxima à linha do Equador, e por ter uma baixa altitude também, por estar próximo ao nível do mar. Eu acho que é isso. Vamos dar sequência aqui. Na sequência, a gente tem o clima tropical de altitude, que é o clima que a gente encontra aqui na região nossa, na região da Zona da Mata, em Viçosa, por exemplo, que é comum aqui nas serras do Sudeste. E qual que são as características desse clima? Ele tem 2 estações do ano bem definidas, ele tem verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Sua amplitude térmica anual fica em torno de 7 e 9 graus, mais ou menos, e ele vai ter a atuação da massa equatorial continental no verão, e eu acho que é isso. É basicamente isso as suas características. Na sequência, a gente vai ter o clima tropical semiárido, que é um
que é um clima bem importante aqui no Brasil. Ele vai estar presente em baixas altitudes, próximo à linha do Equador, com baixas altitudes também, e ele vai se encontrar principalmente na região do sertão nordestino. Onde que está essa região do sertão nordestino? Para quem não sabe, o Nordeste, ele não é só seca, como a gente costuma ver retratando aí nos jornais, revistas, etc. Ele possui 4 sub-regiões, que é a região da Zona da Mata, que é onde está presente o clima tropical atlântico que eu comentei com vocês agora. Ele tem a região do Agreste, tem a região do Sertão e a região do meio norte. O clima tropical semiárido, ele vai estar atuando principalmente aqui na região do sertão nordestino. E quais são as características dele? Ele vai ter alta temperatura durante todo o ano. A gente pode ver aqui que as temperaturas são acima de 25 graus durante todo o ano, batendo aqui os 30 graus. Ele vai ter uma quantidade de precipitação quase que escassa durante todo o ano. A gente pode ver as barras do climograma batendo mais ou menos aqui no mês de abril em 50 milímetros de chuva. Então, assim, chuvas bem escassas que vão se concentrar principalmente ali no período de verão. E tendo uma média, e vai ter também chuvas mal distribuídas durante o ano, como eu comentei aqui com vocês. Bom, acho que eram essas características, vamos dar sequência. E por último, a gente tem um clima subtropical, que é, entre aspas, o clima temperado aqui do Brasil. Por que temperado? Ele vai ter as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono, inverno. E ele vai estar localizado em regiões de baixas latitudes, de médias latitudes, mais distante assim da linha do Equador, com baixas altitudes. O relevo dele vai ser um relevo mais baixo, com atuação ali no inverno da MPA, que é a massa polar atlântica, fazendo até nevar em certos lugares da região sul. Ele vai ter a maior amplitude térmica do país, devido principalmente também à atuação dessa massa de ar polar aqui, que vai atuar aqui no verão. A gente pode ver aqui no inverno, quer dizer, a gente pode ver aqui, ó, que ele bate aqui os 25, mas bate também aqui a temperatura de mais ou menos 15 graus, assim, tem uma grande amplitude térmica. E vai possuir, como eu disse anteriormente, né, as 4 estações do ano bem definidas, chuvas regulares. Olha, a gente pode ver que ele tem uma quantidade, um volume de chuva bem regular durante todo o ano, e ele até é um pouco parecido com o clima equatorial, mas ele vai diferenciar do clima equatorial porque as precipitações elas são mais baixas, apesar de serem bem distribuídas, como no clima equatorial, e as temperaturas vão ter maior variação também. Essas aí vão ser algumas diferenças entre o clima subtropical e o clima tropical. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado, mas, aliás, eu vou trazer aqui só mais uma informação sobre o clima tropical semiárido, que eu falei com vocês que está localizado aqui na região do sertão, e só para comentar um pouco o porquê que essa região tem um índice tão baixo de chuva. Ela está localizada numa zona de alta pressão atmosférica. Portanto, vai ser uma zona onde que os ventos vão divergirem, ou seja, uma região que vai de dispersão de vento, fazendo com que nessa região tenha um baixo volume de chuva, sendo uma região pouco favorecida por ela ser um centro de alta pressão atmosférica, um centro que vai dispersar a umidade, que vai jogar a umidade que chega ali toda para fora. Então, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês, para ter um entendimento melhor aqui sobre o clima tropical semiárido. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que todos e todas tenham compreendido. E até a próxima.